E aí, galerinha, a paz do Senhor, que vocês estejam muito bem, que a família de vocês esteja muito bem. Estou com muita saudade de vocês, né? Este momento que nós estamos vivendo aí, impossibilitando, né, o contato humano, termos os nossos cultos, as nossas reuniões, mas eu espero que vocês estejam bem. E tem uma preocupação em minha mente, eu quero aqui dar um recado para vocês. Pessoal, mesmo nós não tendo cultos presenciais em nossas igrejas, em nossas reuniões, não deixe a vida espiritual de vocês morrer, ok? Reserve um tempo para Deus, um tempo desse período que vocês estão tendo aí, restringindo-se ao contato humano, mas não está restrita o contato com Deus, ok? Esse com certeza jamais vai estar restrito. Então retire um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus, para orar, para falar com Deus, para adorar ao Senhor, ok? Não é porque nós não temos cultos presenciais que você não pode fazer da sua casa um culto, ok? Você não tem noção de quantas vezes eu terminei, parei e voltei esse vídeo. Você não tem noção. Só que eu não vou fazer make off, ok? Vamos lá. Bom, estamos aqui para finalizar o trimestre e com esta lição tão maravilhosa. Então, peguem em suas mãos essa revista, ok? Ainda iremos usar ela, e a palavra de Deus. Eu vou dar uma pincelada muito rápida da lição 1 à lição 12. Iremos falar um pouquinho sobre a lição 13, que é uma conclusão maravilhosa para essa lição tão importante. A nossa lição este trimestre traz por título o maravilhoso plano de salvação. E com certeza nós tivemos lições muito maravilhosas. Lição de número 1. A necessidade de um Salvador. Nós iniciamos o trimestre falando sobre isso, que a raça humana após o pecado precisava de um Salvador. O pecado entrou e deturpou tudo aquilo que o Senhor Deus tinha feito. E por isso nós precisávamos de alguém para nos salvar do pecado. Isso traz a lição de número 2, Jesus, o único meio da salvação. Não há ninguém, não houve e não haverá ninguém que possa nos resgatar e nos fazer novamente a comunhão entre o homem e Deus, a não ser Jesus. E Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário para reatar essa aliança entre a humanidade e Deus. E nós vamos à lição 3. Eu sou livre para escolher. Ser salvo, seguir a Cristo, é uma decisão, é uma escolha sua. Eu não posso fazer essa escolha por você. Seus pais, o pastor, o irmão Beto, ninguém pode fazer essa escolha por vocês. É uma escolha pessoal. E nós estudamos sobre isso, porque eu preciso decidir seguir a Cristo. E quando eu decido e eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu recebo a salvação. E esta é a nossa quarta lição. Nós recebemos a salvação a partir do momento que nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos a necessidade de um Salvador, reconhecemos em Jesus este Salvador e confessamos Ele. Nós recebemos a salvação. A partir daí nós iniciamos uma nova vida. A partir daí nós iniciamos uma nova caminhada com Cristo. Lição de número 5. Eu me arrependo. O próximo passo para a nossa caminhada cristã é o arrependimento. Na verdade, essa ação ela tem que estar constante em nossas vidas. Todos os dias nós pecamos e todos os dias nós precisamos reconhecer e se arrepender dos nossos pecados, porque nós cremos que o Senhor Jesus, o seu sangue, ele tem o poder de nos limpar de todo o pecado. Lição de número 6. Mudando de direção. Não adianta eu falar que me converti, não adianta eu falar que me arrependo, que eu confesso a Cristo como meu Salvador, se eu não mudo de direção, eu não me converti na real. Conversão está em mudança, mudança do caráter, mudança de direção de nossas vidas. E é sobre isso que nós falamos sobre a lição número 6. Nós precisamos mudar, nossa vida não pode ser a mesma. Eu não posso ser o mesmo do dia que eu aceitei a Jesus. Eu preciso ter mudança. E mudança nem sempre é fácil. Mudança traz renúncia, traz nós renunciarmos aos nossos prazeres, às nossas vontades e submeter à vontade de Deus. Lição de número 7. Eu fui restaurado.
Toda vez que você olhar para um computador que precisa ser formatado, você vai lembrar dessa lição, pois é isso mesmo que acontece em nossa mente. Nós somos restaurados. Nossa mente é formatada aos dados da fábrica, ou seja, de Deus. Nossa mente é transformada por Deus e nós começamos a pensar como servos e filhos de Deus. E isso traz a nossa lição de número 8. Eu fui justificado. A partir do momento que eu sou restaurado, eu alcanço o perdão, a justificação de Deus, quando nossos pecados são perdoados. Tudo aquilo que passou para trás antes da minha conversão é perdoado. É aquele versículo: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. E a partir daí nós fazemos o início de uma caminhada, que é a lição de número 9, que é caminhando em santidade. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Então nós iniciamos aí este processo de santificação, essa caminhada com Deus. E a lição de número 10 traz o título: Tenho certeza da salvação. Como eu tenho a certeza da salvação? Como eu consigo viver com essa certeza que eu sou salvo? É através da vida de intimidade com Deus, através dessa vida de comunhão com os céus. A partir dessa vida transformada, dessa nova vida formatada, restaurada, justificada, e esse caminho de santificação. Lição de número 11, preservando a salvação. Eu agora sou salvo, recebi a salvação e agora eu tenho que preservá-la. E aí nós falamos sobre a tentação. Nós todos somos tentados a todos os momentos, mas existem duas coisas que nós precisamos fazer todo momento, todos os dias da nossa vida: vigiai e orai. E nós só conseguimos vigiar e orar e resistir à tentação quando nós somos cheios do Espírito Santo. Então a nossa vida precisa ser abastecida a cada dia com a presença do Espírito Santo. E a lição de número 12 traz por título Crescendo em Cristo. Eu não posso me limitar ou me satisfazer com um relacionamento raso, com uma vida sem intimidade com Deus. Eu preciso desejar e almejar ter mais de Cristo, pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto. E através dessa minha vida com Cristo, eu vou crescendo. Isso me faz lembrar o capítulo 6 de Mateus, o versículo 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Que coisas são essas? Se nós lemos os versículos anteriores, nós vamos falar sobre a necessidade que nós temos de ter algo para vestir, para se alimentar, para beber, as nossas necessidades básicas. Nós temos certeza que quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então nós iniciamos aí a lição de número 13. E a lição de número 13 é uma conclusão maravilhosa, gente. E eu espero que vocês desfrutem dessa lição assim como eu. A lição de número 13 vai falar sobre o céu, né? O destino final da nossa caminhada. Por que nós iniciamos essa caminhada de santidade, esse processo de santidade? Por que nós somos restaurados? Por que nós somos justificados? Qual que é o fim para todas essas coisas? E nós cremos e acreditamos que nós teremos a nossa vida eterna. É este o nosso alvo. O apóstolo Paulo fala e reflete sobre a vida cristã como uma Olimpíada, como uma caminhada, uma corrida, né? Como eu disse na lição lá na igreja, como a São Silvestre, né? Essa corrida que tem todo o final do ano em São Paulo. As pessoas vão para lá para correr, para receber um prêmio. Mas diferente da São Silvestre, esse prêmio que vai apenas para os 3 primeiros, a salvação é para todos aqueles que vão até o fim. Então, este alvo, este galardão, esse prêmio que nós temos na nossa vida é a vida eterna, com Cristo no céu. Então a lição traz como será a vida eterna. A Bíblia diz lá o versículo: pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas.
e as guiará para as fontes da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Tópico de número 1. Não haverá mais choro. A lição traz para nós algumas coisas que não haverão mais, algumas diferenças entre nossa vida terrena e a nossa vida eterna. Mas antes de tudo isso, nós paramos para pensar: nossa, mas faz tanto tempo que eu falo sobre arrebatamento, é tanto tempo que eu ouço alguém dizer sobre arrebatamento. Quantos de nós já cantamos tantos hinos sobre arrebatamento? Quantas pregações nós não ouvimos já sobre arrebatamento e até agora nada? Pois é, mas Abraão já aguardava esse grande momento. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 10, diz assim: porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídas. Então, assim como Abraão, nós precisamos aguardar esse grande dia, o dia do arrebatamento, onde nós iremos ser levados para o céu. Mas ok, e quais são essas diferenças? Primeiro aqui a lição traz: no céu não haverá morte, nem tristeza, nem doenças. Que momento propício, não é? Para pensarmos sobre isso. No meio dessa pandemia que o mundo tem vivido, quantas almas já não foram ceifadas, quantas vidas não foram levadas pelo coronavírus? Pois é, lá no céu não existirá nada, nenhum tipo de doença, nenhum mal, não haverá morte, não haverá tristeza. Como nós lemos, né, em Apocalipse 7:17, porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ali não haverá mais tristeza, ali não vai haver um motivo de nós estarmos tristes. Não haverá mais morte, não haverá mais doenças. Jesus venceu o pecado na cruz. Então, na cidade santa não haverá nenhuma das terríveis consequências do pecado. Todos esses males que assolam nossas vidas são consequências do nosso pecado, a consequência do pecado original. E lá não haverá essas consequências, pois nós seremos transformados. E Jesus, como venceu a morte, venceu o pecado, nos conquistou o direito dessa vida eterna sem nenhuma consequência do pecado. Não haverá fome nem sede, também não precisaremos de remédios, nada dessas mazelas, né, essa necessidade do nosso corpo se manter vivo, né, de se alimentar, de se hidratar. Nós não precisaremos se preocupar com isso, porque lá nós seremos transformados. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, como será essa transformação. Não precisaremos de lâmpadas e velas, a glória de Deus será suficiente para fazer com que tudo brilhe e resplandeça. Imagine, para imaginar como será lindo viver, né, neste novo céu, nessa nova terra, onde a presença de Deus, a glória de Deus iluminará. Nós não precisaremos de lâmpada, nós não teremos essa preocupação: ai, será que vai cortar a luz? Será que vai acabar a luz? Porque lá o sol da justiça, o nosso Senhor Jesus, brilhará para sempre. Finalmente, todo aquele que perseverar em obedecer fielmente os mandamentos do Senhor herdará com ele todas as coisas como vencedor em Cristo. Neste versículo de Apocalipse 21:7 traz uma importante informação. Para nós podermos herdar com ele todas essas coisas, nós precisamos perseverar e obedecer fielmente os mandamentos do Senhor. Se nós, né, como nós estudamos durante esse trimestre, andarmos com a nossa vida em santidade, buscando ao Senhor, obedecendo a sua palavra, nós herdaremos, né, com Ele todas essas coisas, todas essas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. E para finalizar este primeiro tópico, vai aí a primeira pergunta. E essa pergunta, pessoal, tanto essa quanto as outras duas, vocês vão me responder lá no WhatsApp, no meu privado, não é no grupo. Não responda no grupo, responda no meu particular. Eu quero que vocês, pelo menos uma referência,
das qualidades, dos adjetivos físicos do céu. Eu falei aqui de algumas diferenças entre a nossa vida na terra e a nossa vida lá no céu. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá doença, não haverá fome, sede, não vai precisar de lâmpadas. Mas ok, a Bíblia também nos registra algumas qualidades físicas, como nossos olhos enxergarão o céu, o que está preparado para lá, ok? E eu quero uma referência, pelo menos uma referência dessas qualidades, ok? Tópico número 2. Seremos transformados. Agora nosso corpo carrega em si a consequência do pecado de Adão e está sujeito a adoecer e morrer. Nosso corpo material ele não pode habitar aquele lugar que é santo, porque em nosso corpo ainda existe a consequência do pecado de Adão. Porém, para o arrebatamento, o Senhor nos preparou uma transformação. O nosso corpo será transformado. Eu quero que vocês acompanhem comigo 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 54, que diz assim: escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal, e este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo que é mortal se vestir com o corpo que não é mortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Então nós seremos transformados, teremos nosso corpo totalmente transformados. E aqui a lição fala: como filhos de Deus devemos ansiar pela volta de Cristo. Se você não tem em seu coração o desejo da volta de Cristo, de estar livre de todo esse mal desse mundo, você precisa começar a ansiar, ter vontade, ter desejo e almejar a volta de Cristo, onde nós seremos transformados, o nosso corpo será totalmente transformado. E aí vamos para o tópico de número 3. Mas antes temos a segunda pergunta, também é referência. Lembrando, respondendo lá no meu privado. Eu quero que vocês me tragam mais uma referência. Eu li 1 Coríntios 15, 52. Essa referência não vale. Eu quero mais uma referência sobre o arrebatamento, ok? Lembrando que essas 3 perguntas, cada pergunta vale 2 pontos, beleza? E já é para o próximo trimestre. Tópico de número 3. Estaremos para sempre com Jesus. Devemos perseverar na fé, servindo e adorando o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Não basta apenas nós esperarmos a volta de Cristo. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer enquanto esperamos. Devemos perseverar na fé, não deixar que as teorias, que os pensamentos mundanos, o relativismo que impera no mundo venha deturpar a nossa fé. Então, perseverar na fé, servindo e adorando ao Senhor. Servindo. Como nós servimos ao Senhor? De que maneira eu posso servir ao Senhor? Através da minha obediência a meu pai e minha mãe, através da obediência aos meus professores, às autoridades que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Eu sirvo ao Senhor quando eu contribuo com missões. Eu sirvo ao Senhor quando eu falo de Jesus para alguém, quando eu evangelizo, quando eu falo que o Senhor é bom, quando eu evangelizo não com minhas palavras, mas com as minhas atitudes. Eu sirvo ao Senhor. Então nós devemos servir ao Senhor e adorar. E como nós aprendemos já em tantas lições, e se não me falha a memória, no nosso último culto lá na igreja, adorar ao Senhor não é simplesmente cantar, não é simplesmente estar no conjunto. Adorar é um estilo de vida. A minha vida, o meu modo de viver precisa adorar ao Senhor. Então enquanto nós esperamos a volta de Cristo, nós devemos perseverar na nossa fé, adorar e servir a Deus.
nós seremos arrebatados ou levados rapidamente ao céu. Ao som da trombeta de Deus, Jesus virá para nos buscar. Não vai ter tempo de arrepender, de pedir perdão, de se consertar, de orar, de buscar a Deus. Vai ser no instante. Arrebatamento significa retirado com força, retirada com velocidade. Não haverá tempo. Por isso nós precisamos estar preparados a todo momento. É como dizem, nós precisamos preparar agora, como Jesus fosse voltar agora. Nós precisamos estar preparados a cada dia para estar com Cristo para toda a eternidade. Você pode parar para pensar comigo por um minuto o que é eterno. Nós devemos parar para imaginar e pensar e refletir onde eu passarei a eternidade. Eu quero uma eternidade salva ou eternidade condenada? Nós precisamos buscar ao Senhor e estar preparados para o grande dia do arrebatamento, onde para todo sempre estaremos com o Senhor. Mas toda beleza e riqueza não é o melhor que existe lá. Quando chegarmos no paraíso, o melhor de tudo será desfrutarmos da presença de Deus. É certo que o céu é lindo. É certo que a Bíblia nos traz algumas referências, algumas dicas de como será o céu. Eu não vou falar porque é a pergunta lá, né? Mas pare para imaginar, muito melhor do que nós andarmos, né, no céu, será nós passamos a eternidade com Deus. Desfrutamos do abraço do Senhor, desfrutarmos da presença constante e maravilhosa do nosso Deus. Então pare para pensar, onde você quer passar a eternidade? A sua caminhada hoje refletirá na eternidade. Se você está levando essa palavra a sério, se você está vivendo segundo essa palavra e seguindo as instruções que nós damos esse trimestre, onde você terá a sua eternidade. Ok, antes de finalizar essa lição, eu trouxe para vocês uma dinâmica, um exemplo, e eu quero mostrar para vocês. Vamos imaginar que nós vamos fazer uma viagem, e essa viagem nós iremos voltar à nossa terra natal, ao nosso país de origem, porque nós temos certeza que nós não somos daqui, nós estamos de passagem, somos peregrinos, forasteiros nessa terra. E quando o arrebatamento chegar, nós finalmente retornaremos ao nosso país de origem. Então, por exemplo, vamos preparar a nossa viagem. E para a viagem, precisamos de uma mala, ok? E essa mala será a nossa vida, ok? E nós juntos vamos preparar a nossa mala para essa viagem. E como eu vou preparar a minha vida para essa viagem? Como eu vou preparar, o que eu preciso ter em minha vida, em minha mala para essa viagem? Então a primeira coisa são roupas. Ninguém vai para uma viagem, por exemplo, uma viagem internacional, sem roupas. E essas roupas são como? Nós não vamos pegar a nossa roupa que nós usamos durante, sei lá, a semana inteira e vamos colocar dentro da mala. Nós escolhemos as melhores roupas e as roupas limpas. Por isso, a nossa vestimenta espiritual precisa ser lavada e purificada pelo sangue de Jesus. Então, a nossa vida precisa estar limpa, lavada. E se tiver frio na nossa viagem, nós levamos uma blusa. Nós estamos vestidos e quando nós usamos a blusa, nós nos revestimos. E nós precisamos estar revestidos. Lá em Efésios 6, traz, a descrição que Paulo nos traz sobre as armaduras de Deus, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra e os sapatos da preparação do evangelho. Nós precisamos estar revestidos. E outra forma de nós estarmos revestidos é ser cheios do Espírito Santo, buscar os dons espirituais, que vai ser o que nós vamos falar no próximo trimestre. Então você não pode perder. Então, nós precisamos revestimento, estar revestidos. E o que mais nós precisamos colocar em nossa bolsa, nossa mala de viagem? Alguns levam perfume, um desodorante.
E qual que é a aplicação disso na nossa vida espiritual? A palavra do Senhor diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. A nossa vida precisa exalar o bom cheiro de Cristo. Nós não podemos ser cristãos que vamos exalando a podridão do pecado, a podridão da má fala, da má fama, mas nós precisamos ter nossa vida o bom cheiro de Cristo. Outra coisa, sempre nós levamos talvez aí um remédio para dor de cabeça, para quem tem um enjoo durante a viagem. E o que significa isso? Nós precisamos levar cura. A partir do momento que nós somos curados por Cristo, a nossa vida precisa ter o remédio, né? Que é a vida com Cristo. Nós precisamos levar o remédio para as nações. Nós precisamos levar o remédio para tantas almas enfermas que carecem de Cristo. E uma coisa muito importante, que não pode faltar em uma viagem, é uma carteira. E a carteira, ela é boa o quê? Para guardar dinheiro? Ok, é uma coisa importante para uma viagem. Mas eu não consigo viajar sem um item muito mais importante. Eu posso esquecer meus cartões em casa? Posso. Eu posso esquecer meu dinheiro em casa? Posso. Se eu for uma pessoa igual eu, com certeza esquece. Mas uma coisa que me impossibilita de viajar é a ausência da identidade. Para qualquer lugar que nós formos, por exemplo, se a gente sair daqui de Hortolândia e formos para São Paulo, nós precisamos da nossa identidade. E essa identidade, ela vai falar quem eu sou realmente. A pessoa vai olhar a minha foto e o meu rosto e vai falar, ok, você realmente é o Jonathan Souza França. E essa identidade, ela não pode estar manchada, ela não pode estar rasgada, ela tem que estar limpa e ela precisa ser autêntica. Não posso andar com uma identidade falsa, né? Nós vemos aí há pouco tempo uma pessoa famosa aí que foi presa por estar com uma identidade, com um documento falsificado. E assim é a nossa vida. Nós não podemos ser um crente falso, um crente sem identidade, um crente que aparenta ser crente, mas a vida e o interior dele não tem nada de crente. A minha identidade de servo de Deus precisa ser autêntica. Então, na minha mala, na minha vida, não pode faltar identidade. Eu preciso ter essa identidade de crente. Não só no meu falar, mas as pessoas que convivem comigo precisam identificar. Ele realmente é um crente. Ok? Para finalizar essa lição, eu quero deixar aqui os dois últimos versículos que nossa lição traz. O primeiro é em Hebreus 10, 23, que diz assim: por essa razão, é de suma importância que guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. E 2 Pedro 3, 9, que diz: ele não está demorando em cumpri-las, antes espera pacientemente que todos possam arrepender-se de seus pecados e alcançar o conhecimento da verdade que liberta, para que todos sejam salvos. Nós possamos carregar a palavra de Deus nos nossos corações e a cada dia, firmados em Cristo, caminhar segundo os seus mandamentos. Que nós possamos levar uma vida de santidade, uma vida de dedicação e de servir ao Senhor com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa alma. Que no final da nossa trajetória nós possamos alcançar esse céu tão maravilhoso que está nos esperando. E a terceira pergunta, para finalizar, eu quero referências sobre os sinais da volta de Cristo. Cristo, nos evangelhos e outros escritores, trouxe para nós alguns sinais que já estão acontecendo, que sinalizariam o fim dos tempos, a volta de Cristo. Eu quero que vocês mandem pelo menos uma referência lá no meu WhatsApp, no privado. Beleza? E é isso, galera. Que nós possamos estar o próximo trimestre unidos, cada dia mais, e esperando que essa pandemia vá embora logo, para que nós possamos estar juntos, reunidos. E durante essa quarentena, esse tempo aí,
Como nós vamos fazer? As lives da nossa igreja de Escola Bíblica Dominical estão sendo disponibilizadas nos cultos de terça-feira, ok? Então a nossa lição também será de terça-feira, beleza? Então toda terça-feira nós vamos disponibilizar uma aula para vocês, beleza? E essas lições, esses 2 pontos que eu vou falar com vocês, precisam ser enviados na terça-feira. Não precisa ser após a lição ser liberada, pode ser antes, mas tem que ser na terça-feira. Então faremos assim, vai ser o versículo. Então lá a Bíblia diz, você vai gravar, vai filmar, você falando ele decorado, ok? Não pode ter colinha, não pode estar lendo, tem que ser decor. Então você vai gravar um vídeo seu falando, recitando esse versículo e mandar fotos das lições. Então você vai pegar lá a parte das lições, das atividades da lição e vai mandar uma foto para mim no privado. Precisa ser para mim, porque eu estou com um caderninho, tá? Para não ter bagunça de enviei para a Elaine, enviei para o Humberto. Não, enviem para mim que eu já estou com o caderninho de pontuação aqui comigo. Beleza? Vai ser esses 2 pontos fixos em todas as lições. Pode ser que depois, em algumas lições, surjam algumas atividades a mais. Mas a priori vai ser isso. Ok? Um forte abraço, que fique com Deus e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.